Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas, videoaulas, preparatórias para o Enem, na disciplina de atualidade, ainda enfocando filosofia. Hoje estaremos corrigindo o simulado referente à filosofia moderna que já foi enviado para vocês e vamos discutir agora questão por questão. A primeira questão do Enem em 2015 diz assim: a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nessa diferença, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Esse é um texto retirado de um texto do Hobbes, do Thomas Hobbes, em que ele vai discutir a questão do estado da natureza. Essa obra dele, o Leviatã, discute o estado da natureza dos homens, a questão de como o poder deve ser distribuído na sociedade, que se um homem pode adquirir mais poder do que o outro. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, ou seja, antes de se elaborar uma sociedade civil em que todos são iguais e não são separados por classes de nascimento, não é porque o cara é nobre que ele tem preferência. Essa é a ideia. A sociedade civil acaba com isso. Você nasce igual, todos são iguais perante a sociedade. Quando dois homens desejavam o mesmo objeto, então antes da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, letra A, entravam em conflito. Letra B, recorriam aos clérigos. Letra C, consultavam os anciãos. Letra D, apelavam aos governantes. E letra E, exerciam solidariedade. Para Hobbes, os homens em seu estado de natureza permanecem em um constante conflito. Essa é a discussão da obra de todo o trabalho filosófico de Hobbes na obra O Leviatã. Então, antes de a sociedade colocar todos iguais, o que acontecia era o conflito. O homem, se desejam a mesma coisa, eles partem para a agressão. Esse é o fundamento da obra de Hobbes. Ok? Então, a resposta correta é a letra A. Entravam para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles entravam em conflito. Não recorriam aos clérigos, porque os clérigos são responsáveis por questões religiosas. Não consultavam os anciões, porque não respeitavam, nem sempre toda a sociedade se respeitou a opinião dos anciões. D. Apelavam aos governantes. Muitos governantes eram totalmente autoritários. Então, para Hobbes, não é essa a decisão. E letra E. Exerciam a solidariedade. Essa até hoje, essa não é uma prática comum. Segunda questão, que foi utilizada no Enem 2013. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Esse é, sem sombra de dúvida, o pressuposto da democracia. Ninguém pode ter poder, nenhuma instituição, nenhum dos estados de governo pode ter poder mais do que o outro. Continuando, tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres. Quando ele fala o corpo, significa o segmento social. É isso que esse texto Montesquieu quer dizer, tá bom? Ou dos nobres, ou do povo, exercer-se esses três poderes. O de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário. A obra do Montesquieu
a chegada da Idade Moderna, ele discute esse equilíbrio dos poderes, para que haja a democratização da sociedade, para que todos sejam iguais naquela ideia anterior, né, de Hobbes, de que ninguém é superior a ninguém. Então, nesse mesmo contexto é que Montesquieu discute essa questão. Ok? Então, voltando aqui, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade. Sendo que esta não existe, a liberdade não existe se uma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Montesquieu, o Espírito das Leis, essa é a obra do Montesquieu. Vamos lá. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja... Para Montesquieu, a liberdade não pode ser definida como uma permissão de fazer tudo. Tem de ter leis, tem de ter determinação. Né? Não pode ser você fazer o que quiser. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Tá bom? Então, de modo que devemos considerar necessário um equilíbrio do poder para que não ocorra algum abuso dele. E a disposição das instituições deve se dar de tal maneira que os poderes sejam contrabalanceados, tenham uma equivalência. Então, vamos lá. Repetindo a pergunta, a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja, letra A, exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas. Alguém tutelar duas atividades, duas esferas de poder? Seria, no caso, o judiciário e o executivo, alguém controlando os dois? Não, está errado. Letra B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Seria um dos segmentos da sociedade controlando um poder político. No texto ele já diz que não concorda com essa ideia. Letra C. Concentração do poder nas mãos de elite. Concentração do poder, consagração do poder não é a ideia de Montesquieu. Então está errada. Nas mãos de elites técnico-científicos. Também está errada. Letra D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Essa é a opção correta. A letra D é a correta. Letra E. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Aí seria ditadura. A questão de número 3, utilizada no Enem 2012, diz assim: é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer. Mas a liberdade política não consiste nisso. Nós, inclusive, acabei de comentar na questão anterior, né? Deve-se ter sempre presente em mente o que é a independência e o que é a liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Por favor, mantenham isso em mente. Toda vez que falo em Montesquieu se refere a essa ideia. Tá bom? De que a liberdade é o cumprimento da lei. Tá ok? Se um cidadão, continuando ao enunciado da questão, se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Montesquieu, o Espírito das Leis, a mesma obra que nós falamos na questão anterior. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito, é certo em todo o estudo de Montesquieu, que a liberdade da sociedade democrática é justificada pela limitação designada pela Constituição das leis, na confecção de leis, de regras na sociedade civil. Porém, a grande questão passa a ser, então, qual é o conteúdo da lei? Né? Qual é a consistência da lei?
Se a democracia é um regime fundado sobre o valor da liberdade, então como a própria lei poderia livrar-se desse condicionamento primordial? Esse é o grande questionamento filosófico da obra de Montesquieu. Então vamos lá, o que pedem da gente? A característica da democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito ao status de, letra A, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. Não, o indivíduo tem que tomar as decisões que são melhores para a sociedade. Ele vive em sociedade, então as decisões são tomadas em conjunto. Está errado. Letra B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis. É o que está descrito na obra do Montesquieu. Então, essa resposta é a resposta correta, a letra B. Letra C. A possibilidade do cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão das leis. Não. Se a ideia é que todos respeitem a lei, né, todos tomem as decisões em grupo de acordo com as leis, está errada a letra C. D. Ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido. Livre-arbítrio não é fazer o que é proibido, né? Principalmente no contexto do que Montesquieu discute na sua obra. Livre-arbítrio é fazer aquilo que não agrida, que não ofenda, que esteja dentro das relações morais que uma sociedade impõe. Então está errado a letra D. Letra E, ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com os seus valores pessoais. E aí um vai se sobrepor, cada um querendo exercer a vontade de acordo com os seus valores pessoais, né? Os religiosos e os não religiosos vão entrar imediatamente em conflito. Também está errado. Vamos então à questão de número 4. É do Enem, bem recente, o Enem do ano passado, de 2019. Logicamente tem uma importância interessante para a gente. Considero apropriado, diz o texto número 1, deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito. Ponderar totalmente a vontade de seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incontestável beleza dessa imensa luz. Descartes, Meditações, também é um filósofo da época moderna, e discute, né, a origem das coisas, o início da trajetória humana. Texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Os textos abordam questionamentos da construção da modernidade que defende um modelo. Bom, nós vemos aí nos dois textos, que estão escritos em momentos históricos diferentes, eles apresentam questionamentos bem modernos, né? Bem, digamos assim, ainda uma discussão bem atual sobre a ferramenta de escrutínio de apuração. Escrutínio significa isso, de apuração entre a racionalidade e a realidade, né? Sobre a relação entre a razão e a fé. Esse é o contexto. Então os textos abordam, voltando à questão aqui, os textos abordam o questionamento da construção da modernidade e defende um modelo centrado na razão humana. Os dois textos, procura entender Deus de forma racional e o outro procura entender a origem das coisas, a criação das coisas, o surgimento de todas as coisas também de forma racional. Está certa a letra A. Letra B, baseado na explicação do mito. Nenhum dos dois discute a questão do mito. Letra C, fundamentado na ordenação imanentista. Essa palavra, que não é muito comum na gente, ela significa a busca incondicional da verdade sobre o que é Deus.
Então, baseia-se, é um conceito filosófico, uma palavra de conceito filosófico, bem ligada à questão da religião, de busca de se definir Deus. Nos dois, um texto até faz admiração, mas o outro não busca essa questão de se definir Deus. Letra D, focado na legitimação contratualista, de um contrato da sociedade. Não se discute isso. Não tem aqui um conceito da filosofia moderna, nesses textos, de um contrato da sociedade. E letra E, configurado na percepção etnocêntrica. Não está se colocando um conceito cultural. A palavra etnocêntrica significa que uma cultura é o centro e está acima de todas as outras. Então não é isso que se discute aqui nesses dois textos. Então está errado também. A questão de número 5 do Enem de 2016 diz assim: nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua as demonstrações feitas por outros. Se o nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofo por ter lido, me perdoem, todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Descartes, regras para orientação do espírito. Descartes é o principal filósofo racionalista da Idade Moderna. Dessa forma, para ele o conhecimento é resultado de investigações do ser pensante. Nós não adianta acumular todo o conhecimento de matemática, é o que o texto nos apresenta. Todo o conhecimento de matemática, e nem por isso nós vamos nos tornar matemáticos. Não adianta a gente pensar que seremos filósofos a partir de lermos todos os raciocínios de Platão. É isso que ele discute. Né? Então, um ser pensante é que vai resolver todos os problemas da sociedade. Vamos à questão. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico, como resultado da investigação da natureza empírica. Apenas descrever empirismo significa descrever e registrar todo o conhecimento. Não é suficiente. Isso não faz da gente, ele diz lá, não nos faz matemático apenas por ler tudo isso. Ok? Então está errado. Letra B. Retomada da tradição intelectual. Buscar lá no passado todo o intelectualismo também não vai resolver as questões do conhecimento. Não vai nos tornar conhecedores de todas as verdades. Letra C. Imposição de valores ortodoxos. Que se impõe a toda a sociedade valores de uma ortodoxia, de um modelo conservador. Também não vai nos proporcionar o conhecimento. Letra D. Autonomia do sujeito pensante. O sujeito que pensa, ele ter o direito de pensar, de buscar cada vez mais questionamento. É correta a letra D. Essa que estabelece um modo crítico, né? O resultado é desse sujeito, um modo crítico de conhecimento é desse sujeito pensante. Letra E, liberdade do agente moral. Ter liberdade, nós já discutimos essa questão numa questão anterior, essa proposta, a questão anterior, ter liberdade não vai respeitar as leis, não tem relação com uma busca de um conhecimento total e pleno. Questão de número 6. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática.
Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Esse é um texto, né, do Galilei, um ensaiador, os pensadores. O Galileu estudou, né, a origem do universo, a filosofia dele é uma filosofia tecnicista sobre o surgimento do universo, e ele faz uma leitura matemática do universo. Então, no contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a Revolução Científica do século XVII é caracterizada por questionar certos pressupostos da filosofia que antecedia, sobretudo, a escolástica. Galileu foi um dos principais pensadores do período e uma de suas ideias era que a Terra não é o centro do universo. Por isso ele precisava dessa leitura matemática para provar, né, a filosofia dele, o pensamento de interpretação da vida dele, né? Afinal de contas, era contra a igreja que ele se debatia. Então, voltando. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a continuidade do vínculo entre a ciência e a fé. Não, era justamente o que ele dizia, que a ciência, entender o universo, entender a natureza, era através de caracteres matemáticos. Está errado. Letra B. Necessidade de um estudioso linguístico ser acompanhado do exame matemático. Só o matemático por si só conseguiria resolver essas questões. Então, a linguística não era a condição sine qua non fundamental para se conhecer o universo. Letra C. A oposição entre a nova física quantitativa, né, matemática, descritiva, aos pressupostos da filosofia escolástica. Essa é a resposta correta. Galileu nunca concordou com a ideia, inclusive vai ser condenado pela Inquisição, porque ele questionou essa ideia da escolástica de que o mundo teria sido criado por Deus. Letra D. Então a letra C é a correta. Letra D. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja. Não é a ideia dele. A ideia dele é justamente questionar a Igreja, a investigação da igreja, que ele entende que vem viciada, né, vem atrelada aos interesses da religião. Letra E. Inadequação da matemática. Pronto, já está errada. Para ele diz, inclusive, no texto, que a matemática, a leitura da natureza, né, a leitura do nosso conhecimento é através de caracteres matemáticos. A questão de número 7, que foi utilizada no Enem em 2013, diz assim: os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Ou seja, o que está se dizendo aqui? Que aquilo que se produz, né, relacionado ao consumo, tem uma relação direta com o avanço da tecnologia nessa época moderna. Nós vamos ver surgir novas técnicas de produção, né, vai começar o grande projeto de expansão marítima. É isso, nesse contexto de ideias, que está essa discussão desse texto. Continuando. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, com a expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, e impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Essa é uma obra desse autor, Aikupani, A Tecnologia como Problema Filosófico, 3 enfoques,
né, de onde foi tirado esse texto aí. Então a questão é, autores da filosofia moderna, notadamente Descartes, Bacon e o projeto iluministas, concebem a ciência como forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza, superar as dificuldades que a natureza lhe impõe. Nesse contexto, a investigação científica consiste em... Então vamos lá, vamos fazer uma interpretação primeiro. Em geral, a ciência estabelece um método de pesquisa racional que busca a construção coletiva de conhecimentos refletidos, né, e seguros sobre a variedade da natureza. Então, a ciência é essa ideia, né, de conhecimentos esclarecedores sobre os fenômenos que nos parecem familiares. Dessa forma, né, desse jeito, a ciência possui uma base racional que é fundamento para todo homem poder ter acesso e, desse modo, todos podem participar. Nessa participação, nós vamos ver que há esse avanço, né, da sociedade sobre a natureza, sobre o domínio da natureza. As nossas tecnologias, nos dias de hoje, são a prova disso. Né? Cada vez mais, né, nós superamos as nossas dificuldades. Estamos vivendo hoje, em 2020, uma pandemia. E a busca, né, do conhecimento, uma busca tecnológica, a tecnologia da área da medicina, da biologia, busca essa superação, que vai ser um avanço para toda a sociedade, superar esse intempérie da natureza. Esse é um exemplo bem atual, ok? Então, voltando à questão, nesse contexto, a investigação científica consiste em expor a essência da verdade e resolver definitivamente. Não tem como se resolver definitivamente, né, as disputas teóricas que existem, porque cada teórico busca uma solução diferente para um problema diferente. Letra B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem. Última palavra decisiva? Não, também está errado. Né? E ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Não, essa não é a ideia. Né? A investigação científica não quer tomar o lugar da filosofia. Letra C. Ser a expressão da razão e servir de modo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Nesse contexto, a investigação consiste em ser a expressão da razão, da compreensão, do raciocínio, da lógica. Essa é a resposta correta. Letra D. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar definitivamente os discursos éticos e religiosos. Como se pode eliminar a ética numa investigação científica? Vai se passar por cima de todos os limites? Vai se fazer, por exemplo, agora voltando ao exemplo atual, vai se fazer testes com vacinas que não tem certeza se vão funcionar em humanos? Isso é antiético. Não, está errado. Também a letra D. E letra E, explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. A ideia é que continue a grande discussão acadêmica, né? A investigação científica não quer limitar, né, os debates acadêmicos em momento nenhum. A questão de número 8 diz assim, são 2 textos, né, que vão fundamentar a pergunta da questão. Diz assim o texto número 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Né? Meditações Metafísicas do Descartes. O texto número 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir qualquer impressão sensorial, isso servirá
para confirmar nossa suspeita. A dúvida sistemática generalizada, né, das experiências sensíveis, né, que era a grande obra de Descartes, ele espera começar a busca por algum ponto firme o suficiente para ser possível se apoiar e não duvidar. Mas ele entende, né, que o chão deste mar de dúvidas no qual o filósofo está submerso é a única coisa da qual ele não pode duvidar. Tem que ter dúvidas sempre. Não se pode ter um conhecimento dado como liquidado. Já o Hume, que é influenciado pela filosofia do John Locke, parte de uma noção da mente humana segundo a qual o homem não possui ideias inatas. O homem não nasce com as ideias, ele vai construindo. Porém, todas elas provêm da experiência, essa experiência sensível, né, que durante a vivência do homem. Vamos lá ao questionamento. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos são os dois textos, a gente compara um com o outro, permite assumir que Descartes e Hume defendem os sentidos como critério originário. É o critério que é a origem para considerar um conhecimento legítimo. Nenhum dos dois. Ok? Está errado. Letra B. Entendem que é necessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Os dois não entendem isso. Eles entendem que deve-se discutir a questão dos sentidos e dessa busca da verdade. A letra B também está errada. Letra C. São legítimos representantes, os dois, tá? O Descartes e o Hume, são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Não, eles discordam. E eles não são representantes dessa ideia sobre a origem de todo o conhecimento. Tá? Isso não esqueça que o enunciado pede para a gente fazer uma comparação dos dois. Tá? Letra D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. O Hume diz que você tem ideias, as suas ideias são construídas durante a sua vida. Mas o Descartes diz que mesmo eles sendo enganosos, a gente tem que, mesmo que eles sejam alguma afirmação, a gente tem que ficar alerta com eles. Não pode se deixar levar só pelos mesmos erros, pelos mesmos enganos. Está errada a letra D. Letra E. Atribui em diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. É exatamente isso quando você fala do Descartes e fala do Hume. Cada um busca diferentes formas no processo de obtenção do conhecimento. Então a resposta correta é a letra E.